Você sente, mas finge que não é verdade. Um déjà vu disfarçado de rotina, a sensação de caminhar parado. Os dias mudam, o clima é o mesmo. As pessoas mudam de nome, a paisagem muda de cor, mas a história permanece a mesma. Algo se repete silenciosamente, como uma velha canção ecoando por trás de todas as suas decisões. E mesmo que você jure que evoluiu, uma parte de você ainda reconhece o eco. É sutil, quase invisível. Você acorda, mas o ar parece inalterado. A conversa muda, mas as emoções permanecem as mesmas. O relógio tic-taqueia, mas dentro de você, o tempo parece ter parado. A vida continua, mas o campo ao seu redor permanece congelado na mesma frequência. E o mais perturbador, você sente algo tentando mudar, mas não sabe de onde vem essa resistência. A realidade é um espelho, e seu eco não mente. Cada pensamento, cada sentimento, cada respiração cria uma vibração que o universo traduz literalmente. E se a sua vibração não mudar, o reflexo também não mudará. É como gritar no vale e se surpreender ao ouvir o mesmo som. O eco não é uma punição. É uma resposta. Mas há uma coisa que poucas pessoas entendem. O ponto em que o ciclo se repete não está nas circunstâncias, mas na pausa entre duas intenções. Nesse espaço microscópico, o intervalo entre o desejo e a ação, o universo decide se continua ou muda. A maioria das pessoas vive nesse intervalo sem perceber, deixando a decisão para processos automáticos. É por isso que os dias se tornam imagens no espelho e os anos, cópias. A cada tentativa de mudança, o antigo padrão reage. Você pensa, é isso, mas seu corpo continua a vibrar com o mesmo medo, o mesmo apego, a mesma dúvida disfarçada de lógica. O campo percebe, interpreta e reage. A realidade obedece com precisão matemática, porque responde não aos seus desejos, mas ao que você mantém. E manter é um verbo que o corpo entende melhor do que a mente. Talvez a vida esteja simplesmente esperando por um gesto diferente. Um movimento tão sutil que a mente não o reconhece, mas o universo o ouve. Pois o salto não ocorre quando forçamos uma mudança, mas quando alteramos o ritmo interno com que a realidade nos ouve. A questão é, por quanto tempo você aguenta ouvir o mesmo eco repetidamente, acreditando que é o destino? Pois não é o esforço que quebra o ciclo, mas a escuta. E o momento em que você muda sua frequência é tão breve quanto uma respiração, e, no entanto, basta uma respiração consciente para que o mundo inteiro comece a evoluir de forma diferente. Chega um ponto em que seu corpo entende antes da sua mente. Você percebe que algo está errado, não porque lhe disseram, mas porque sente a repetição vibrando em seus ossos. O mesmo cansaço, disfarçado de rotina. O mesmo diálogo, as vozes mudando, mas a mesma história. É como caminhar por uma cidade onde todos os caminhos levam ao mesmo ponto. Não importa quantas curvas, o fim é sempre o mesmo começo. Repetição não é punição. É comunicação. A realidade persiste porque há algo que você não ouviu. E enquanto você tenta consertar o mundo exterior, a mensagem continua voltando pelo mesmo canal. O ritmo da sua respiração, o peso sobre seus ombros, o silêncio entre as palavras que você não diz. É como se o universo estivesse falando em uma língua que seu corpo entende, mas sua mente não. Há dias em que tudo te atrai para o novo, mas a atração invisível do familiar te impede. O campo se contrai, o ar fica pesado, o tempo desacelera. Você sente a necessidade de mudança, mas o medo te invade. Ele diz, e se nada der certo? E naquele momento, o padrão recomeça. Não porque o mundo te alcançou, mas porque você acidentalmente apertou o mesmo botão. Você repete o que acha seguro, mesmo que não lhe sirva mais. É um reflexo de uma memória emocional, um velho roteiro que ainda está em execução no seu sistema. Quando você tenta pensar diferente, seu corpo lembra do que você já sabe. Portanto, a mudança parece uma luta contra algo invisível, uma força que não busca puni-lo, mas sim mantê-lo como você é. Mas um detalhe muda tudo. O momento em que esse poder se dissipa é sutil. Ele ocorre entre uma respiração e a próxima, entre o impulso de reagir e o momento em que decidimos observar. Quando o corpo relaxa, o sinal muda. O que antes era uma repetição se torna uma oportunidade. Nesse microespaço, o padrão começa a perder seu poder, como o gelo derretendo ao toque de uma presença. Aqui, muitos sentem a necessidade de seguir cada revelação, como alguém que percebe que, por trás de todo o barulho, uma verdade finalmente está emergindo. Pois existe uma sabedoria silenciosa que se revela àqueles que têm a coragem de parar e ouvir o que seu corpo está tentando lhe dizer. E justamente quando você percebe os primeiros sinais, o ciclo reage com mais violência, como se o velho mundo estivesse tentando atraí-lo de volta. Este é o momento em que o teste começa e a realidade prepara o cenário para mudança iminente.
Nesse ponto, a realidade começa a testar sua resiliência. Quando você finalmente reconhece o padrão, ele não desaparece, ele se intensifica. Tudo o que estava latente desperta. Pessoas retornam, situações se repetem, velhas memórias ressurgem com uma clareza assustadora, como se o tempo tivesse completado um ciclo e confrontado você. A vida lhe pergunta com firmeza: você realmente quer mudar ou apenas quer acreditar que quer? O conflito não é externo. É interno, entre o antigo e o novo, competindo por espaço. É como assistir a um incêndio em uma casa que você ainda possui. Você sabe que deveria deixá-lo queimar, mas teme perder o que construiu ali. Sua mente anseia por controle, seu coração anseia por rendição. E nesse luto silencioso, cada decisão se torna uma encruzilhada. Às vezes, o primeiro choque de consciência é a solidão. Você começa a ver o que os outros ainda não viram e, por um momento, o caminho parece estreito, quase desolado. Conversas parecem superficiais, lugares familiares parecem desconfortáveis. É como se a luz tivesse mudado de ângulo e agora brilhasse nos cantos que você vinha evitando. E o que antes era seu lar se torna um espelho. No entanto, é precisamente nesse desconforto que a transformação toma forma. A repetição se dissolve não com grandes gestos, mas com breves pausas. O silêncio substitui a reação automática, uma pausa no momento de raiva crescente, um olhar diferente para o que antes parecia culpa. A novidade não chega de forma explosiva. Ela penetra quase timidamente, até que o corpo se acostume ao espaço antes ocupado pelo medo. Mas o medo permanece. Ele tenta lembrá-lo de tudo o que pode dar errado, como uma voz ecoando por um corredor vazio. Ele o chama para um lugar de refúgio e o convence a desistir antes de cruzar a linha. Mas cada vez que você o ouve e segue em frente, a realidade muda um pouco. E esse pequeno momento é o começo de um novo mundo. Bem no fundo, você sente algo maior se aproximando. Um ponto de virada que não depende mais da vontade, mas da entrega. Todo o campo parece vibrar, aguardando o momento em que o antigo padrão finalmente desaparecerá. O ar muda, o tempo se curva e a respiração se aprofunda, como se o universo estivesse se inclinando para ouvir o que vem a seguir. Em algum momento, a luta se dissipa e o silêncio toma conta do ambiente. Não é rendição, mas compreensão. Você percebe que não precisa superar o velho padrão, você só precisa parar de alimentá-lo. A resistência diminui e o caos é substituído por uma calma sinistra, quase perturbadora. É o vazio depois da tempestade, o som abafado do seu próprio coração tentando dar sentido ao que aconteceu. A transformação raramente vem acompanhada de aplausos. Ela se esconde em pequenos gestos, o dia em que você decide não responder mais no mesmo tom, a manhã em que acorda sem sentir a mesma necessidade de provar algo, o momento em que o medo surge e você o enfrenta pela primeira vez sem pressa. Seu corpo ainda treme, mas algo dentro de você permanece inabalável. E nessa rachadura, nessa pausa, o novo começa a respirar. Às vezes, parece que o mundo inteiro está nos testando logo após uma mudança. Pessoas retornam, velhos gatilhos ressurgem, o acaso parece conspirar para nos fazer sentir como nós mesmos novamente. Mas o universo não está se opondo a nós, está confirmando a realidade da mudança. Cada obstáculo é uma pergunta oculta: você reagirá da mesma maneira ou de forma diferente? A resposta não precisa ser perfeita, apenas consciente. É engraçado como o tempo parece se reorganizar quando o padrão finalmente desaparece. O que antes levava tempo passa. As coincidências se multiplicam. A sincronicidade se torna uma linguagem secreta entre você e o mundo ao seu redor. O que antes parecia aleatório ganha significado, como peças de um quebra-cabeça invertidas que de repente se alinham naturalmente. E é justamente neste momento que muitos sentem a necessidade de apoiar esta jornada e deixar um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Não por reflexo, mas como alguém que reconhece o mesmo nos outros, um lembrete de que todos nós estamos tentando nos lembrar de quem somos por trás do barulho. Mas o processo ainda não está completo, pois o verdadeiro salto não ocorre quando tudo se encaixa, mas quando se aprende a confiar, mesmo sem compreender. Nesse espaço, entre a clareza e o mistério, a jornada se aprofunda. E há algo que ainda não se revelou completamente, esperando para ser revelado quando o silêncio estiver pronto para ouvi-lo. Chega um ponto no caminho em que a clareza se torna desconfortável. Ver demais também é doloroso. Quando as máscaras caem, não há mais máscara para a culpa nem refúgio para as ilusões. Você percebe o quanto foi feito para pertencer, para agradar e não para perder. E embora essa percepção seja libertadora, ela também carrega o peso de tudo o que você precisa deixar para trás. Pois mudar de frequência significa não apenas abrir novas portas, mas também aceitar o fechamento de portas que você um dia amou.
O silêncio que se segue é quase sagrado. Parece vazio, mas está repleto de velhas vozes que querem ser ouvidas uma última vez. Memórias tentam negociar sua permanência, memórias imploram para sobreviver. E o coração, dividido entre a compaixão e o desejo, precisa escolher. Nesse momento, o medo surge, disfarçado de desejo. Ele sussurra: e se o novo não for tão bom quanto o que foi perdido? Mas, no fundo, não é o amor que se perde, mas a conexão com o familiar. O contraste é intenso. Um passo para frente, um passo para trás. Luz e sombra se fundem no mesmo espaço. A esperança aperta seu coração, mas, ao mesmo tempo, a incerteza aperta sua garganta. É como caminhar sobre um piso de vidro, transparente, belo, mas rangendo a cada movimento, lembrando você do perigo de quebrar. Sua mente tenta analisar, seu corpo quer recuar, mas algo mais profundo, um instinto silencioso, o impele a perseverar. E à medida que você continua seu caminho, algo estranho acontece. O mundo reage de forma diferente, mas sutil. Uma conversa oportuna, um encontro inesperado, a sensação do tempo se adaptando ao seu novo ritmo. São pequenos sinais, quase invisíveis, mas que avisam: o terreno mudou. No entanto, o medo não desaparece completamente. Ele se torna um companheiro de viagem, observando atentamente cada passo seu. A vida também parece estar observando você. Ela está testando sua nova vibração e medindo sua confiança naquilo que você ainda não vê. E nessa delicada interação entre confiança e dúvida, o verdadeiro campo da criação se revela. Cada respiração é um voto silencioso de continuidade. Cada decisão é um lembrete de que você ainda está no caminho certo. Mas algo maior se aproxima, algo que não depende mais de força ou vontade. É como uma maré crescente transformando a paisagem sem pedir permissão. Você pode sentir o ar vibrar de forma diferente, como se o próximo momento tivesse o poder de virar tudo de cabeça para baixo. O presságio é sutil, mas inegável. O momento em que a realidade finalmente começará a reagir está muito mais próximo do que parece. A maré sobe silenciosamente, lenta, mas inexoravelmente. A mudança não é perceptível nos sons, mas no ritmo em que o mundo começa a respirar de forma diferente. As próprias ruas parecem brilhar com uma luz diferente. O próprio céu agora tem profundidades nunca antes vistas. É como se a realidade tivesse se tornado translúcida, revelando camadas que sempre estiveram lá, mas escondidas sob o ruído da pressa. Há um paradoxo neste momento. Quanto mais nos expandimos, mais sentimos o peso do que resta a ser abandonado. Cada parte antiga tenta se segurar, como galhos desafiando o vento antes de cair. E em cada separação reside uma pequena dor íntima, quase bela. Pois não é o que vai embora que dói, mas o vazio que deixa para trás. Esse vazio que clama para ser habitado por algo novo, mas que ainda não tomou forma. A mente tenta entender, o corpo tenta controlar, mas nada funciona. O que parecia sólido se dissolve no silêncio. Projetos, certezas, promessas, tudo se torna fluido, escapando de você. E, no entanto, a beleza. Pois nessa fluidez reside uma promessa velada de reconstrução. O medo tenta sussurrar que você está perdendo o controle, mas uma voz mais suave responde: talvez seja o controle que o manteve cativo o tempo todo. Luz e sombra se alternam como ondas. Num momento, seu coração se abre e você sente paz. No momento seguinte, uma velha sombra ressurge, exigindo sua atenção. Mas agora, você não foge mais. Simplesmente observa. Como se entendesse que até a escuridão tem sua função, mostrar onde a luz ainda não chegou. Nesse olhar sereno, a transformação toma forma, não mais uma ideia, mas uma vibração que se espalha em cada gesto, em cada respiração. O contraste se intensifica. Há dias em que a claridade rompe como a aurora, rompendo o véu. E há outros em que tudo volta ao cinza. A diferença é que agora você reconhece o ciclo. Você entende que a mudança faz parte do processo, que a própria vibração é um sinal de que algo dentro de você está vivo. Pois só o que pulsa vibra. O que é estático morre. E nesse vai e vem, uma nova sensação surge, uma antecipação quase elétrica. Como se o ar ao seu redor estivesse mudando de densidade, como se algo estivesse prestes a acontecer. Você prende a respiração por um momento, não por medo, mas por admiração. O mundo parece prender a respiração junto com você, aguardando o momento preciso em que o invisível se revelará. A cada respiração, algo no campo reage. Pequenas sincronicidades surgem, sutis, quase tímidas, como se o universo estivesse testando sua atenção. Uma conversa inesperada, uma frase que combina perfeitamente com o pensamento que você teve alguns segundos antes, um evento simples com uma precisão impossível de ignorar. É o eco do seu novo ritmo.
O reflexo do que começou a vibrar dentro de você e agora se reflete lá fora. A transformação, no entanto, não é linear. Há dias em que o progresso é evidente e tudo parece se harmonizar de uma forma quase mística. Mas também há dias em que o campo se dobra e as respostas parecem desaparecer. Este é o movimento natural de um sistema em reconfiguração. A cada passo à frente, a realidade testa a estabilidade da nova frequência. É como se estivesse tentando determinar se a mudança é real ou apenas uma tentativa de fuga disfarçada de crescimento. O paradoxo se torna evidente. Quanto mais você confia, mais o universo desafia a provar essa confiança. As oportunidades se apresentam com a mesma intensidade que os desafios. O fluxo traz abundância e se reflete simultaneamente. As pessoas aparecem nos mesmos papéis de antes, mas algo mudou, não nelas, mas em você. E nessa consciência silenciosa, seu poder se solidifica. O que antes o desestabilizava agora se torna um sinal de estabilidade. Esta é a beleza sutil da transição. A mudança deixa de ser uma promessa distante e se torna uma força tangível, manifestando-se nos detalhes. O tom da sua voz, a maneira como você entra em um ambiente, a calma que se instala mesmo diante da incerteza. E os outros percebem isso, mesmo que não consigam identificá-lo. É como se a sua presença se espalhasse, influenciando o ambiente sem esforço, simplesmente pela sua existência coerente. A reação é quase inevitável. Alguns se aproximam com curiosidade. Outros se afastam, desconfortáveis. Mas todos são afetados de uma forma ou de outra. É por isso que, quando muitos percebem esse momento decisivo, sentem a necessidade de deixar um rastro, um comentário, uma palavra, não como um feedback, mas como uma reflexão. É a constatação de que, de certa forma, eles também estão trilhando o mesmo caminho. A tensão permanece crua, pulsando a cada respiração. O caminho está aberto, mas a paisagem muda a cada passo. Algo maior está tomando forma, uma convergência que ainda não se revelou completamente. E enquanto o ar vibra nessa expectativa silenciosa, o corpo sabe que o próximo movimento pode redefinir tudo, o início de uma nova realidade ou o aprofundamento final do mistério que a precede. O campo se expande, mas com ele vem a responsabilidade de manter esse novo ritmo. É fácil acreditar que a mudança acaba quando o mundo reage, mas o verdadeiro teste começa quando as reações se tornam mais complexas. A vida começa a ouvi-lo atentamente, repetindo não apenas o que você diz, mas também o que vibra no silêncio. Cada pensamento esquecido, cada emoção não resolvida retorna como um pano de fundo, um encontro, um espelho. É como navegar por um labirinto que se transforma à sua vontade. Há momentos em que tudo parece correr perfeitamente e, por um instante, pensamos ter o processo sob controle. Mas, de repente, a natureza do terreno muda. O que antes era fácil se fecha. As mesmas portas que antes estavam abertas agora exigem novas senhas. Isso nos lembra que o crescimento não é uma recompensa, mas um compromisso. E esse compromisso exige presença absoluta, não perfeição, mas verdade. A clareza às vezes pode ser desconfortável. Ela ilumina aspectos de nós mesmos que ainda não estão alinhados, aspectos que preferimos manter nas sombras. E, no entanto, sua beleza é impossível de ignorar. Porque ver, mesmo que dói, continua sendo um privilégio. A escuridão não é uma inimiga, é o contraste que nos permite ver a luz. Medo não é fracasso, é a sensação de estar à beira do desconhecido. As imagens se tornam mais nítidas. Sentimos-nos como se estivéssemos caminhando entre dois mundos, um pé no que já se dissolveu, o outro no que ainda está emergindo. O ar é diferente, quase elétrico. Há algo no horizonte, algo pulsando e nos chamando, mas que permanece oculto por trás de uma névoa fina. O coração reconhece o caminho, mesmo que os olhos não o vejam. É o corpo avançando, guiado por uma sabedoria ancestral que a mente ainda tenta compreender. E nesse espaço intermediário, o tempo se comporta de forma diferente. As horas se alongam, os dias parecem se sobrepor. Às vezes, o passado ressurge fragmentado, como se buscasse uma nova perspectiva. Às vezes, o futuro sussurra, exigindo confiança em algo que ainda não existe. Você vive em ambos, mas começa a entender que o poder está no meio, no vasto e pulsante presente, onde todas as realidades se tocam por um instante antes de tomarem forma. Aqui, sua respiração fica presa. O ar se torna denso, cheio de possibilidades. Algo está se movendo, mas ainda não se revelou. E o coração entende que esse espaço entre o que foi e o que será é o verdadeiro ponto de virada, o lugar onde o universo prende a respiração com você, pronto para revelar o que está escondido na próxima batida do coração. Há um momento em que tudo parece parar, como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração com você.
nenhum som, nenhum movimento. Apenas a sensação de estar entre dois mundos, em um espaço onde o tempo ainda não decidiu para onde vai. E naquele preciso momento, algo acontece, tão sutil que quase passa despercebido. Um leve calor no peito. Um leve formigamento nas mãos. A percepção de que o corpo entende o que aguarda a mente. A paisagem está mudando, primeiro de dentro para fora. O que antes parecia caótico começa a tomar forma. Você percebe que as coincidências não eram, e que o silêncio que você tanto temia era, na verdade, uma linguagem antiga buscando se lembrar. Tudo o que antes o assustava começa a revelar seu propósito. O atraso, o erro, a perda, nada foi em vão. Cada fragmento foi colocado ali para refinar sua frequência, para preparar o terreno para algo que só pode nascer quando você estiver pronto para ouvi-lo. Mas estar pronto não significa estar confiante. A confiança não vem da ausência de medo, mas da capacidade de resistir, mesmo quando ele tenta te impedir. A dúvida ainda se insinua, seu corpo ainda hesita, mas agora há um ponto de quietude que resiste. É a parte de você que aprendeu a observar, não a reagir, que entende que o caminho não precisa ser previsível para ser verdadeiro. Luz e sombra se alternam, delineando os contornos de algo ainda sem nome. Há dias em que tudo brilha e você sente o universo inteiro pulsando em uníssono. E há dias em que o cinza retorna, pesado, lembrando que a expansão também pode ser cansativa. O segredo está em não se identificar com nenhuma das facetas, mas apenas sentir o movimento entre elas. Pois é justamente nesse momento que a criação acontece. Às vezes, o novo se aproxima quase imperceptivelmente. Não aparece como um flash, mas como uma presença. Uma atmosfera diferente, um olhar que permanece um pouco, um pensamento que não pertence ao passado. É como se a realidade ao seu redor estivesse se reorganizando lentamente. Pequenas rachaduras surgem no concreto do antigo, e através delas brilha a primeira luz do que está emergindo. Você ainda não entende o que isso anuncia, mas sente. O ar vibra. A terra parece respirar. Há uma promessa silenciosa em tudo. O próximo passo, quando chegar, não será apenas um avanço, mas uma revelação. Algo que mudará não apenas sua perspectiva, mas também sua percepção do mundo. E seu corpo, agora alerta, aguarda, com o coração aberto, atento à batida invisível de algo prestes a despertar. E então a coisa faz sentido. Não como um ruído que se resolve sozinho, mas como uma nota finalmente encontrando seu devido lugar em uma sinfonia que já dura uma eternidade, mas que você não estava ouvindo. De repente, a realidade parece respirar com você. Os movimentos se tornam mais fluidos, as decisões mais intuitivas. As pessoas certas aparecem sem esforço. O mundo não muda de cor, mas você começa a ver as cores que antes estavam escondidas no cinza. Há uma nova serenidade, independente das circunstâncias. É como se o tempo tivesse aprendido a dançar ao seu redor, não porque você o controla, mas porque você aprendeu a se mover com ele. O poder que antes vinha da luta agora vem da presença. E o que antes exigia esforço agora acontece naturalmente. Este é o momento em que o invisível começa a cooperar com o visível, e você compreende com seu corpo o que sempre buscou com a sua mente. O universo não precisa de convicção, apenas de conexão. Tudo o que parecia perdido encontra um novo significado. As feridas que te moldaram não são mais lembranças amargas, mas vestígios. Cada erro é um mapa. Cada queda é uma coordenada que silenciosamente te levou ao lugar exato onde você deveria estar agora. Não foi um castigo, foi um treinamento. E essa percepção muda tudo. Mas a verdadeira transformação não marca o fim da jornada. É o início da responsabilidade de criar a partir dessa nova consciência. O campo agora responde mais rápido. Os sinais são mais claros. As palavras são mais poderosas. Cada pensamento ganha peso, cada intenção toma forma. O poder que antes parecia distante agora vibra em cada célula. E você quase sente fisicamente o que significa criar com o espaço ao seu redor. Uma profunda compreensão surge. Você atingiu o tão esperado ponto de virada. A busca por respostas dá lugar à escuta constante. O universo não é mais uma força externa, mas uma extensão do seu próprio pulso. E nesse estado, a vida não é mais uma sucessão de provações, mas um diálogo constante entre quem você é e o que o aguarda. Neste momento, muitos sentem a necessidade de deixar uma marca, uma palavra, um sinal, um gesto silencioso que diga: eu também despertei. Pois este espaço é mais do que uma narrativa, é uma frequência compartilhada. E cada vez que alguém capta essa vibração, ela se amplifica e alcança aqueles que ainda estão presos na repetição. Respire fundo. Sinta o ar fluindo através de você, como um código ancestral que sempre o guiou.
E se algo mudou dentro de você, se parte do antigo deu lugar ao novo, marque este momento. Deixe um rastro. Anote o que despertou. Inscreva-se para continuar se conectando a esta frequência vital. Pois o despertar não para aqui, está apenas começando.